Oi, gente, boa noite, tudo bem? Ai, não tá aparecendo, né? Mas aí tem um delay. Bom, vamos começar então. Boa noite a todos. Queria primeiramente agradecer a presença de todos. Sabemos que tem gente do Brasil inteiro aqui, tem sul, tem norte, tem até gente do Paraguai, do Uruguai. Muito obrigada. Bom, eu sou Marina Biazon, eu faço medicina na Unilago, eu sou presidente da atual gestão da Liga de Cardiologia da faculdade. A LACARD se destina a aprofundar os estudos na cardiologia e foi a primeira liga fundada na faculdade e é a que contém o maior carga horária. E a nossa professora orientadora maravilhosa, a doutora Tatiana Sadi, que vai dar as aulas hoje, ela é formada pela FAMERP em 1998, fez residência de clínica médica no HB, de cardiologia também no HB, foi médica assistente no transplante cardíaco de 2003 a 2010. Em 2007, defendeu doutorado em cardiomiopatia, é pós-graduada pelo Sírio-Libanês em geriatria e atualmente faz pós em cuidados paliativos na Argentina. Bom, agora eu vou dar algumas dicas e alguns recados que vão ser importantes durante o curso. A gente vai mandar aqui para vocês, todos os encontros, um formulário de presença, e é muito importante que vocês preencham um formulário, porque é necessário ter no mínimo 75% de presença no curso para vocês receberem um certificado de 21 horas. A gente vai mandar o formulário no final de cada reunião, então fiquem espertos no chat. Perguntas devem ser mandadas pelo chat do YouTube ou DM no Instagram. As perguntas vão ser respondidas nos últimos minutos de cada aula. Para os ouvintes e membros da LACARD, além deles precisarem preencher o formulário que a gente vai mandar aqui no YouTube, vocês também precisam preencher o formulário que a gente vai mandar no nosso grupo para controle interno, por favor. As aulas ficarão sim gravadas, elas vão ficar disponíveis num drive. A gente ainda não sabe como vai ser a dinâmica disso, mas fiquem ligados no nosso Instagram, que é LACARD Unilago, que lá a gente vai passar todas as informações e a gente tira todas as dúvidas de vocês durante o curso. E a gente está planejando sorteio pro curso também, tenho certeza que vocês vão adorar. Fiquem ligados no nosso Insta para ver também. Por fim, gostaria de agradecer a diretoria da LACARD, dessa gestão, ao centro acadêmico da faculdade, principalmente a doutora Tatiana Sadi, que aceitou esse convite de dar esse curso para vocês. E eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês entendam e que seja proveitoso para todos. Obrigada, vamos ficar com a doutora Tati agora. Oi, pessoal, tudo bem? Gente, um segundinho, peraí. Pessoal, primeiro eu preciso que vocês me confirmem que está tudo bem com a apresentação. Vocês estão conseguindo ver a apresentação do slide? Está tudo certo? Áudio, vídeo, tudo direitinho? Pessoal da Liga, Marina, está tudo certo? Tudo certo, professora? Certo? Então tá bom. Apareceu? Obrigada, Lorena. Ó, gente, primeiro, assim, é um agradecimento imenso ser coordenadora da Liga, né? Então, o que a Liga de Cardiologia já me proporcionou nesses últimos 8 anos foi muito... Obrigada, pessoal. Obrigada do retorno, Livia Chat. Foi assim, foram coisas muito incríveis, né? Foram incríveis do ponto de vista de ser humano, do ponto de vista do que a gente pôde fazer à comunidade, do ponto de vista de educação, do ponto de vista de produção, né? De textos, né? E artigos.
Então, a Liga de Cardiologia, eu tenho muito orgulho dela, porque ela é uma liga que, na verdade, ela presta o seu tripé, o seu papel há muitos anos, né? Faz 8 que eu estou na Unilago, a minha formação é de cardiologia, nos últimos 2 anos de geriatria também, né? E esse curso de eletro, ele surgiu mais ou menos 3 anos atrás, né? Então, existia uma necessidade de um curso também paralelo ao curso oficial da faculdade, que na época quem dava esse curso era o doutor Augusto, porque eletro, gente, quanto mais se vê, mais se aprende. Então, esse curso é uma miscelânea de vários cursos que existem. Então, desde curso preparatório para residência, curso preparatório para título de especialista em cardiologia, curso do Cardio Papers, né, preparatório, cursos que eu já dei ao longo da vida, né, nesses anos todos de cardiologia, cursos que colegas já deram e que me forneceram material. Então, eletro é vivência, eletro é um curso do começo ao fim. Então, nós estamos programando 8 aulas. A aula de hoje, do eletrocardiograma básico, é a aula de eletrocardiograma normal, é a primeira aula, e vamos entender que isso vai se somar até a 8ª aula. Então, eu preciso muito da participação de vocês via chat, se não estiver entendendo. O pessoal da Liga vai me assessorar nisso, então, aquilo que eu não consegui acompanhar no chat junto, eles vão acompanhando. Se for oportuno, eu respondo no meio da aula, senão, no final, a gente tira as dúvidas. Esse curso não se presta a um curso avançado de eletro. Então, o que eu quero com esse curso? O que eu almejo com esse curso? Que vocês entendam bem o básico de eletro. Isso vai resolver 90% dos problemas que vocês têm ao longo da vida. Então, isso vai resolver plantão, isso vai resolver atendimento emergencial, atendimento de consultório, atendimento de UTI. Então, isso vai resolver, gente, 90% mais ou menos daquilo que a gente vai ter de eletro ao longo da vida. Os outros 10% já é para especialista. Então, é o especialista em arritmia, já é o especialista em eletrofisiologia, são eletros mais difíceis e que, na verdade, não vão ser o dia a dia de vocês. Então, se vocês conseguirem aproveitar esse básico, eu tenho certeza que isso vai acrescentar muito, 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 ok? Pessoal, olha, nós vamos iniciar agora. Então, em princípio, eu vou dar a aula e a gente tira as dúvidas no final. Mas aquilo que vocês tiverem de dúvida que não ficou claro de saída, que forem várias dúvidas, a gente já vai respondendo, tá bom? Peço apoio do pessoal da Liga aí com o chat. E vamos lá. Pessoal, então, eletrocardiograma básico. Vamos entender de onde surge esse negócio. Então, o eletro, ele é um exame. Ele é a forma que eu tenho de captar o estímulo elétrico que sai do coração. Então, no momento que eu coloco o eletrodo no tórax, aquele eletrodo tem a capacidade de captar o estímulo elétrico que está sendo produzido no coração. A partir daí, já vem um conceito básico. Se eu tiver um paciente magro, que de onde sai o estímulo elétrico até onde está o eletrodo é um caminho curto, eu vou ter uma determinada onda. Se eu tiver um indivíduo obeso, que eu tenho uma interface maior entre onde está saindo o estímulo e onde eu capto, eu vou ter uma mudança de eletro. Então, o eletrocardiograma, ele tem todo um padrão básico. Ele tem um padrão do normal, mas isso não significa que eu não tenha variações de tórax para tórax, que eu não tenha variações de pessoas para pessoas, e isso também é normal. Então, vocês vão ter eletros que o potencial é pequenininho, eu olho aquele eletro todo achatadinho, e eu tenho eletros que são enormes, os potenciais, e não necessariamente isso é uma sobrecarga, não necessariamente isso é um erro. Então, às vezes, isso é só uma variação do normal por conta do tórax, ok? Como é que funciona o sistema elétrico do coração? Então, em vias normais, eu tenho o nó sinoatrial, que é capaz de disparar esse estímulo elétrico de uma forma automática. Se eu tiver esse coração numa bandeja para ser transplantado fora do corpo,
ele tem a capacidade automática de gerar esse estímulo elétrico e o coração vai contrair. Então, isso é totalmente automático, isso não depende de modulação do sistema nervoso, isso não depende de nada. Isso é uma capacidade intrínseca do coração, que em condições fisiológicas, esse estímulo será desencadeado pelo nó sinoatrial. Então, o nó sinoatrial fica na parede do átrio direito, aonde entra a veia cava superior. Então, esse é o local, né? Esse é o local do nó sinoatrial. Do nó sinoatrial partem feixes que se comunicam com o nó atrioventricular. Então, o nó atrioventricular, ele está no septo interatrial, na porção membranosa do septo interatrial. Desta comunicação sai, então, comunicação nó sinoatrial, nó AV, nó atrioventricular, e sai um outro feixe que leva o estímulo para o átrio esquerdo, ok? Do nó atrioventricular parte um outro feixe, que a gente chama de feixe de His, que se divide em dois ramos. Então, o ramo direito do feixe de His, o ramo esquerdo do feixe de His, que se subdividem e terminam nas fibras de Purkinje. O sistema de condução cardíaco, ele não é neurônio. Então, isso aí não é nervo, isso não é neurônio. Isso é célula muscular cardíaca especializada em condução. Então, é uma célula que, ao longo, né, de toda a evolução, ela foi se especializando em condução e não em contração. Então, normalmente, como é que funciona essa atividade elétrica no coração? Começa no nó sinoatrial, se distribui para os átrios, num processo que a gente chama de despolarização, atinge o nó atrioventricular, feixe de His, ramos do feixe de His e atinge os ventrículos, num processo também de despolarização dos ventrículos. Então, o estímulo elétrico começa em cima, distribui para os átrios e depois distribui para os ventrículos. Por quê? Seguido ao estímulo elétrico, eu vou ter o estímulo mecânico. Então, isso vem, contrai os átrios, o sangue desce para os ventrículos, depois eu contraio os ventrículos e mando para a circulação. Ok até aqui? Bom, o que o eletro tem a ver com essa história? Como é que eu capto esse estímulo? Como é que eu capto essa atividade elétrica? Quando eu estou nos átrios, então, nó sinoatrial lançou o estímulo elétrico pelos feixes e despolarizou os átrios, a onda do eletro que me mostra isso, que capta essa atividade elétrica, é a onda P. Então, a onda P do eletro, ela capta a despolarização atrial. Aí eu tenho um tempo para esse estímulo descer pelo feixe de His, descer pelos ramos e despolarizar os ventrículos. No momento que eu estiver despolarizando os ventrículos, é o momento que o eletro enxerga isso como um complexo QRS. Então, o complexo QRS é o complexo que marca no eletro a despolarização ventricular. Bom, saiu da fase de despolarização, eu tenho que repolarizar essas células. Então, se essas células mudaram a carga, né, elas foram saindo de carga positiva para negativa, elas mudaram a carga e desceu essa corrente elétrica de despolarização, eu tenho que voltar essas cargas para o normal, porque agora eu preciso repolarizar essa musculatura. Muito bem, a repolarização do átrio aconteceu logo em seguida a despolarização. Então, despolarizou, repolarizou em seguida. Só que isso aconteceu ao mesmo tempo que eu estava despolarizando o ventrículo. O que acontece? Como a massa dos átrios é uma massa menor, eu não consigo ver essa inscrição no eletro. Isso está perdido aqui dentro do QRS. Então, o que nós conseguimos captar no eletro? A despolarização do átrio, a despolarização do ventrículo e a repolarização ventricular. Então, a onda T é a onda de repolarização ventricular. Então, em sequência alfabética, eu tenho a onda P, despolarizou o átrio. Dentro do complexo QRS, despolarizou o ventrículo. Onda T, repolarizou o ventrículo. E a repolarização do átrio, ela aconteceu ao mesmo tempo da despolarização ventricular e eu não consegui ver essa inscrição no eletro. Certo?
Bom, e agora? Então, vamos lá, já entendemos o que é que o eletro capta, né? Então, o eletro capta a atividade elétrica que partiu lá do nosso sinoatrial e chegou até a massa ventricular. Muito bem. Só que eu tenho que ter um padrão normal, porque se eu não tiver um padrão normal, ou pelo menos variantes do normal, ó, isso aqui é normal de tanto a tanto, isso aqui é normal de tanto a tanto, quando eu tiver um erro nisso, olha, essa massa ventricular, ao invés de ser de tantos gramas, agora ela está o dobro disso. Bom, então, se eu tenho mais massa para despolarizar, eu tenho mais atividade elétrica. Então, eu vou ver isso no eletro como um padrão de sobrecarga. Tá, mas como é que eu sei que é sobrecarga? Porque existe um padrão normal dentro do biotipo da maior parte das pessoas. Dentro desse padrão normal, isso vai até tantos milissegundos, isso vai até tantos milivolts. Passou disso, eu estou entendendo como erro. Então, a aula de hoje é o que é que eu aceito como normal. Ok? Bom, então, na linha vertical do eletro, então, o eletro, ele sempre vem num papel pautado, significado, ou ter baixa amplitude. Então, eu tenho uma onda maior ou menor. Ok? Bom, só que eu posso ter também, eu posso avaliar também no eletro a linha horizontal. Na linha horizontal, eu vejo o tempo. Quantos milissegundos esse processo está demorando para acontecer? Então, na linha vertical, eu vejo amplitude de onda. Eu vejo quanto de carga elétrica eu tenho ali. Isso é voltagem. Na linha horizontal, eu vejo tempo. Pessoal, travou? Voltou, tá? Voltou? Tá, eu vou Sim. repetir. Pode deixar. Joia. Então, vamos lá. Sistema cartesiano. Então, o que é esse sistema cartesiano? É o papel, na verdade, eu tenho um papel quadriculado, e nesse papel, posso sim, pessoal, pode deixar. Nesse papel quadriculado, eu vou ter uma marcação ou de voltagem, que é o que eu vejo em amplitude, ou de tempo, que é o que eu vejo na linha horizontal. No eletro, eu vejo voltagem em milivolts e tempo, eu vou olhar em milissegundos. Ok até aqui? Muito bem. Então, seguindo o papel do eletrocardiograma. Como é que é o papel mesmo, onde é impresso o eletro? Então, esse papel, ele tem quadrados maiores e ele tem quadradinhos menores. Cada quadrado maior do eletro é composto por 5 por 5. Então, são 5 quadradinhos menores na horizontal, 5 quadradinhos maiores na vertical. Então, esses quadradinhos, eles vão me dar uma área aí de 5 por 5, ok? Muito bem. Cada quadradinho menor tem 1 milímetro. Então, o quadradinho menor, ele é 1 por 1. O quadradinho maior é 5 por 5. Então, são 5 milímetros por 5 milímetros. O quadradinho menor, 1 milímetro, 1 milímetro. Ok? Tá. Como é que eu vou calcular tempo aqui? Então, quando a gente põe o eletro para rodar, né, e que eu gravo, o eletro, normalmente o aparelho, primeiro ele grava, né, e depois ele imprime. Então, ele gravou, ele captou, né, o eletro, e aí ele vai imprimir. Essa folha tem um tempo para sair. Então, existe uma velocidade dessa impressão. Essa velocidade de impressão é 25 milímetros em cada segundo. Então, 25 milímetros por segundo. Essa é a velocidade com que eu vou imprimir o eletrocardiograma. Se em um segundo eu tenho 25 milímetros correndo,
Cada milímetro representa no tempo 1,25 avos, que dá, na verdade, 0,04 segundos ou 40 milissegundos. Então, cada quadradinho, vamos lá. Eu tenho papel do eletrocardiograma. É uma graduação quadradão maior. São 5 milímetros por 5 milímetros. Cada quadradão maior contém 5 quadradinhos de lado. Então, na verdade, eu tenho 5 quadradinhos na horizontal, 5 quadradinhos na vertical. Então, cada quadradinho desse tem 1 milímetro. A velocidade de impressão do elétron é 25 milímetros por segundo. Então, corre 25 milímetros, 5 quadrados maiores por segundo. Então, em um segundo, 25 milímetros, eu tenho, na verdade, em cada segundo, né, em cada milímetro, na verdade, ele corresponde a 1,25 do segundo. Isso dá 0,04 segundos ou 40 milissegundos. Ou seja, na prática, cada quadradinho maior e cada quadradinho menor, esse pequenininho, vai corresponder a uma determinada velocidade. Então, na linha horizontal, cada quadradinho pequenininho vai corresponder a 40 milissegundos. Então, se eu for medir no elétron, olha, quanto tem de duração essa onda T? Eu conto quantos quadradinhos tem aqui, vezes 40 milissegundos, eu sei qual é a duração dessa onda T, por exemplo. Como é que eu sei que este elétron foi feito com esta velocidade? Porque existe uma graduação no elétron aqui. Então, o elétron normal, o elétron N, ele tem 25 milímetros por segundo. Então, se você olhou o elétron e está escrito lá em cima N25, é porque a velocidade com que isso passou foi essa. Bom, eu posso alterar isso? Posso. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes, eu tenho uma taquicardia e eu quero espaçar essas ondas. Então, eu quero deixar uma mais distante da outra. Eu posso aumentar a velocidade do elétron. Então, eu posso fazer eu posso fazer 25, eu posso fazer 50, eu posso mudar. Mas, gente, isso é o raro do raríssimo. Então, normalmente, o elétron vai ter 25, ele vai ser normal, de tamanho normal, com 25 milímetros por segundo de velocidade. Então, isso é o padrão normal do elétron. Tudo bem? Pessoal, eu sei que tem um delay para o YouTube, mas tudo bem até aqui? Me respondam quando der, tá? Bom, e na linha vertical? Na linha vertical, o milímetro corresponde a 0,1 milivolts. Por que que isso acontece? Porque quando eu tenho um padrão normal, então eu tenho um padrão... Gente, só um pouquinho. Quando eu tenho um padrão normal do elétron, essa graduação aqui me mostra o seguinte. Essa graduação me mostra o quê? Que eu tenho 1 milivolt corresponde a 10 quadradinhos. Então, se eu tenho essa calibração, joia, pessoal. Então, se eu tenho essa calibração no canto do elétron, e essa calibração está mostrando 10 quadradinhos, significa que 10 quadradinhos corresponde a 1 milivolt. Ou seja, cada quadradinho tem 0,1 milivolt. Então eu quero saber o tamanho dessa onda, eu quero saber a amplitude dessa onda. Então, por exemplo, essa onda aqui, ela tem mais ou menos 6 quadradinhos. Se ela tem 6 quadradinhos, isso corresponde em voltagem a 0,6 milivolts. Ok? Tudo certo até aqui? Bom, beleza. Por que que eu tenho ondas no elétron que são positivas e eu tenho ondas no elétron que são negativas? Por que que eu tenho ondas que
apontam para cima e eu tenho ondas que apontam para baixo. Porque, na verdade, isso depende do sentido de corrente elétrica. Então, se eu tiver essa mudança de polo, né? Então, o interior da célula normalmente é negativo e ele fica positivo na despolarização. Então, se eu tenho essa mudança de polo, essa corrente elétrica vindo pelas células do coração, e essa corrente está vindo em direção ao eletrodo, o eletrodo capta isso como positivo. Então, conceitualmente, como é que funciona o elétron? Tudo que vier em direção a ele, a corrente está vindo em direção àquele eletrodo, né? Aquele eletrodo que está colocado no peito, isso vai ser captado como positivo. Se aquilo estiver fugindo daquele eletrodo, então o processo estiver acontecendo ao contrário, isso vai ser captado como negativo. Então, no eletrocardiograma, tudo que naquela derivação, naquela parte do elétron, estiver chegando naquele eletrodo, chega, isso é positivo. Está saindo, é negativo. Isso é uma padronização do elétron. Certo? Portanto, essa onda está positiva. Significa que naquela posição que aquele eletrodo está, a onda está indo em direção a ele. Olha, essa onda está negativa naquela derivação. É porque naquele ponto onde está sendo observado, o que está acontecendo ali do ponto de vista elétrico está saindo do eletrodo, ou seja, ele está caminhando ao contrário da posição onde está o eletrodo. Então, isso é a inscrição positiva e negativa do elétron. Então, até aqui, gente, o que a gente tem de padrão? Se eu estou num padrão de tamanho normal, significa que a calibração ela está com 10 milímetros, cada milímetro corresponde a 0,1 milivolts em termos de amplitude. Se ela está com calibração 25, é porque eu tenho 25 milímetros por segundo de velocidade, e nessa velocidade, cada quadradinho menor corresponde a 40 milissegundos. Ou seja, quadradinhos menores, os pequenininhos, de 1 por 1, de 1 milímetro por 1 milímetro, é 0,1 milivolts de altura, 40 milissegundos na horizontal tempo. Ok até aqui? O que é positivo no elétron? É tudo aquilo que a corrente elétrica vem até o eletrodo. O que é negativo do elétron? É tudo aquilo que sai do eletrodo. Tá? Ou seja, o que está acontecendo ali está fugindo do eletrodo. Isso é o negativo. Muito bem. Gente, para que existem as derivações eletrocardiográficas? Por que eu tenho 12 derivações num elétron, ao invés de ter 2, 3, 4, 5? É porque essas derivações, cada uma está colocada num ponto diferente do tórax. Eu vou olhar esse carro, cada um de um lado diferente. Então, o coração que está ali posicionado, ele está no centro do tórax com a ponta virada para a esquerda. Essa é a posição do coração. Ela não está fugindo dali, o coração continua ali. Só que a minha forma de olhar o coração depende de onde estiver esse eletrodo. Então, se esse eletrodo está à direita, eu vou ver esse carro, eu vou ver esse coração de um jeito. Se tiver à esquerda, eu vou ver do outro. Se eu estiver de frente, eu vejo de um jeito. Se eu estiver olhando a traseira do carro, eu vejo de outro. Então, as derivações eletrocardiográficas, elas existem para que eu consiga ter uma imagem mais tridimensional do coração com o eletrocardiograma. Claro, né, gente? O eletro é um exame simples. É um exame que tem 12 derivações e mais as derivações extras, né, que a gente vai ver. Mas é isso. É diferente de um ecocardiograma, isso é diferente de uma ressonância cardíaca, isso é diferente de uma tomografia cardíaca. Então, claro que a imagem é muito diferente, né? Então, os exames de imagem, eles montam essa imagem do carro para você. O eletro, ele não é capaz de fazer isso, mas ele é capaz de te dizer qual é a atividade elétrica que está acontecendo em cada parte dessa do coração. Porque cada eletrodo vai ver uma parte do coração de uma forma diferente. Então, do ponto de vista elétrico, do ponto de vista de arritmia, do ponto de vista de alterações isquêmicas, nada supera o eletro. Se eu não tiver eletro, não tem diagnóstico. Certo? Do ponto de vista função, do ponto de vista morfologia, aí eu tenho outros exames que superam o eletro.
Tudo bem? Bom, as derivações, como é que elas existem? Então, quando eu coloco o elétron, e eu coloco aquelas 4 derivações que são periféricas, né, que são as derivações dos 2 membros, né, e mais os membros inferiores, dos superiores e os inferiores, aquele eletrodo que fica nos braços, que na verdade não é braço, viu, gente? São as duas, eu chamo de derivação de ombro direito e ombro esquerdo, e a derivação dos membros inferiores. Se eu tenho um indivíduo amputado, eu tenho um indivíduo que não tem um dos membros, eu vou colocar na raiz do membro o eletrodo e eu faço eletro do mesmo jeito. Então, essa derivação, na verdade, ela vai ver o que acontece lado a lado e lado a lado lá embaixo. 2 a 2, então 2 eletrodos a 2 eletrodos, em combinação entre eles, montam um campo de visão que a gente chama de plano frontal. Então, talvez essa seja a parte mais difícil de vocês entenderem. Porque as precordiais é mais fácil entender porque está próximo. As frontais, nós precisamos entender que isso cria como se fosse uma imagem, um plano frontal, 2 a 2 desses eletrodos. Então, no momento que eu coloco os 4 eletrodos, eles se organizam 2 a 2, e cada um deles vai mostrar para a gente o que está acontecendo neste plano do coração. É como se eu cortasse o coração no plano frontal. E as precordiais, elas vão ver o coração numa secção transversal. Então, eu vou ter aquilo que vê frontal e aquilo que vê... Deixa eu mostrar para você. Já chego lá. E aquilo que eu vejo no plano... seria um corte transversal mesmo do coração, né? Então, eu vou ter 2 eixos, um frontal e o precordial, que, na verdade, vão fazer com que eu veja o coração nesse sentido, né? Então, eu vou ver o coração tanto assim quanto assim, tá? Então, guardem essa informação. Como é que funcionam as derivações do plano frontal? Então, o que eu consigo gerar de derivação, o que eu consigo gerar de imagem do ponto de vista elétrico do coração, com meus 4 eletrodos frontais, que são os eletrodos periféricos. Eu consigo gerar D1, D2, D3. Como é que essas derivações existem? Elas combinam D1, o eletrodo que está no ombro direito e no ombro esquerdo. E a atividade elétrica nessa derivação, ela vai do ombro direito para o ombro esquerdo. Gente, essa é a parte mais difícil do curso. Por quê? Isso aqui tudo é vetocardiograma. Então, isso aqui tudo é uma maneira tridimensional que o eletro é capaz de ver o coração. Isso é muito física. Isso é difícil da gente explicar. E isso é difícil de vocês conseguirem entender, a não ser que se faça um curso de vetocardiograma. Precisa disso? Não, não precisa. Tá? Então, o que vocês têm que entender dessas derivações frontais? A derivação D1, que é a primeira derivação, D1, que é a primeira que a gente vê lá no eletro, eu chamo de derivação do ombro esquerdo. Essa derivação, a ponta positiva dela, então, quando eu tenho uma atividade elétrica que acompanha essa derivação, então, o que está acontecendo no coração tem o mesmo sentido dessa derivação, em D1, ela vai ser vista como positiva. Porque essa derivação ela é positiva no ombro esquerdo. Então, o que acontecer no coração, que seja direita, esquerda, vai estar no mesmo sentido desta derivação, da D1. Então, a inscrição disso no eletro em D1 vai ser positivo. As derivações D2 e D3 é uma combinação de ombro direito com a inferior, com as de baixo, ombro esquerdo com as de baixo. Então, essa derivação, elas apontam para baixo. O que significa isso?
Tudo que acontecer no coração que obedecer o mesmo sentido dessas derivações, eu vou ver como positivo nelas. Então, D1 está positivo, é porque aquela atividade elétrica está acompanhando o sentido de D1. D2 tá positivo, é porque isso está caminhando de cima para baixo. D3 está positivo, é porque essa atividade do coração está caminhando de cima para baixo. Só que uma está caminhando ombro direito baixo, a outra está caminhando ombro esquerdo baixo. Então, isso são D1, D2 e D3. Então, primeira, segunda e terceira derivação do plano frontal. Então, recapitulando, como é que eu consigo ver o plano frontal? Através dos 4 eletrodos que eu coloquei periféricos. Então, são os eletrodos que ficam nos 2 membros inferiores e nos 2 ombros. Eletrodo dos 2 ombros juntos, como é que funciona isso? Eles criam um campo de visão, que eu chamo de derivação, e essa derivação aponta para o ombro esquerdo. Qualquer atividade elétrica do coração que obedecer o mesmo sentido, ela vai estar positiva em D1. Derivações D2 e D3, elas são derivações ombro direito, ombro esquerdo, cima, baixo. Tudo que acontecer que obedecer o mesmo sentido, vai estar positivo em D2, D3. Até aqui, gente, ok? Bom, AVR, AVL, AVF. São as derivações que partem do centro para fora. Então, elas vão ser formadas também por essas 4 derivações, mas elas veem o coração de uma forma central para fora. Então, AVL é a derivação que vê centro, ombro esquerdo. AVR, centro, ombro direito. AVF, centro, pés. Por isso F, né? Pés, cima, baixo. Muito bem. Então, vamos olhar o plano frontal. Quem são as derivações que apontam para ombro esquerdo? D1 e AVL. Ambas apontam para a esquerda. Só que o D1 é retinho, o AVL é centro, ombro esquerdo. Mas ambos apontam para ombro esquerdo. Então, se eu tiver uma atividade elétrica próxima disso, então pensando, coração, e eu quero ver a parede lateral alta, lá em cima do ventrículo esquerdo. Vocês vão entender pela imagem que quem melhor vai ver essa parede é o D1 e o AVL, porque é onde está mais próximo, onde a ponta do eletrodo, na verdade, está mais próxima da atividade que está acontecendo. AVF, D2 e D3 são as derivações que apontam para baixo. Então, tudo que estiver acontecendo na parede inferior do coração, vão ser nessas derivações que vai se pronunciar mais. Então, para que serve o plano frontal, gente? Ele serve para me dar uma imagem, no caso é bidimensional, então só o plano frontal, envolvendo um misto desses 4 eletrodos, formando essas derivações frontais. De tudo isso aqui, gente, o que vocês precisam entender, o que tem que ficar, tá? Sem falar em vetocardiograma, sem falar em nada disso. Quais são? Do plano frontal, as derivações que apontam para ombro esquerdo, D1 e AVL. Do plano frontal, quais são as derivações que apontam para baixo, que apontam para a parede inferior do coração? D2, D3, AVF. Ok até aqui? Pessoal, o pessoal está perguntando no chat se a aula vai ficar gravada. Eu imagino que sim, mas, na verdade, eu não sei como é que vai ser a disponibilização. Depois o pessoal da Liga atualiza o chat para informar vocês, tá bom? Bom, beleza. Então, nós já entendemos que com aqueles 4 eletrodos eu formo uma imagem bidimensional do coração no plano frontal. E daquilo tudo, o que me interessa? Que D1 e AVL apontam para o ombro esquerdo,
e que D2, D3, AVF apontam para baixo. Isso vocês vão entender agora a importância. Muito bem. Bom, e as derivações precordiais, que são as derivações que fazem a imagem, na verdade, um corte transversal do coração. Então, essa imagem do corte transversal do coração, ela vem V1, V2, V3, V4, V5, V6 e as do dorso, que é V7 e V8. E eu posso rodar o eletro inteiro para o lado direito. Só que como as duas derivações que têm importância clínica são V3R e V4R, na verdade, a gente acaba não rodando tudo, a gente roda só o terceiro e o quarto eletrodo. Então, vamos entender isso. Onde fica V1 e V2? Fica ao lado do externo, no quarto espaço intercostal. Isso não fica no segundo espaço intercostal. Segundo espaço intercostal é ausculta. Então, foco aórtico e pulmonar. Quarto espaço intercostal é eletro. Gente, eu já cansei de ver o pessoal rodar eletro no lugar errado. Toda a padronização que nós temos é para o lugar certo. Então, se eu tenho isso no lugar errado, eu vou ter ondas de tamanhos diferentes, eu vou ter tempos diferentes, eu vou ter coisas diferentes. E aí, na verdade, isso não vai servir, né? É um eletro que eu não tenho um parâmetro do normal, ok? Bom, então vamos aprender a posicionar eletrodo, isso é importantíssimo. V1 e V2, primeiro e segundo eletrodo, eles ficam ao lado do externo no quarto espaço intercostal. Então, quarto espaço intercostal direito, quarto espaço à esquerda. V4, linha M clavicular no quinto espaço intercostal. V3 é o eletrodo do meio do caminho. Então, é o meio do caminho entre V2 e V4. V5 e V6, linha axilar anterior, linha axilar média, tudo no quinto espaço intercostal. V7 e V8, que estão atrás, é linha axilar posterior e região dorsal. E posterior, tudo no quinto espaço intercostal. Então, V1, V2, quarto espaço intercostal, um à direita, o outro à esquerda do externo. V4, linha M clavicular, no quinto espaço intercostal. V3 é o meio do caminho. V5 e V6, linha axilar anterior, linha axilar média. V7, linha axilar posterior e dorso. V8. Bom, e o V3R e o V4R? Exatamente no mesmo lugar do V3 e do V4, só que do lado direito. Então, o V1 e o V2, eles ficam no quarto espaço intercostal, o V4R vai ficar no quinto espaço intercostal, o V3R no meio do caminho. Bom, de V1 até V6, eu estou vendo o ventrículo esquerdo. V7 e V8, eu estou vendo o dorso do ventrículo esquerdo. V3R e V4R, eu estou vendo o ventrículo direito. Gente, esses eletrodos, eles não estão exatamente em cima de cada parede, mas eles estão próximos dessas paredes. E a captação do eletro por padronização é essa. Então, mas se eu colocar um pouco mais para cá, pouquinho não vai dar diferença. Muito dá. Então, se você começar a colocar os eletrodos daqui de cima, segundo espaço intercostal, isso vai estar muito longe de onde seria a captação desse eletro. Ok? Muito bem. Então, vamos de novo. Derivações frontais. São os 4 eletrodos periféricos. 2 a 2, elas vão formar uma derivação. O que interessa disso aqui para a gente? D1 e AVL aponta para o ombro esquerdo. D2, D3, AVF apontam para pé. Eles apontam para a parede inferior do coração, lá para baixo. V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, vocês vão entender agora o que captam. Então, cada um também vai ver uma parede do coração. De V1 até V8, ventrículo esquerdo. O que é padrão do eletro? O padrão do eletro é rodar de V1 a V6. Então, o padrão do eletro ele tem 12 derivações. São 6 frontais, 6 precordiais. Beleza. Quero ver dorso. Eu pego o eletrodo de V5 e V6 e posiciono em V7 e V8. Porque eu não tenho mais eletrodo no aparelho. Então, eu tiro de onde está o V5 e V6, ponho onde vai ficar o V7 e o V8.
Quero rodar lado direito. Eu tiro o eletrodo de V3, V4 e ponho à direita. Então, V3R, V4R. Ok, gente? Bom, com as frontais e com as precordiais, o que eu quero é tirar uma foto do coração. Eu quero enxergar essa atividade elétrica de várias posições diferentes. VR. Então, a VR é a única derivação de ombro direito. E ela serve para muito pouca coisa na vida. Então, a AVR, gente, ela serve mais para controle se você colocou os eletrodos no lugar certo, nas frontais. Mas é uma derivação que a gente avalia muito pouco, tá? AVL e D1 são as derivações que apontam para ombro esquerdo. D1 nesse sentido, AVL nesse sentido. Então, se eu quiser ver a atividade desta parte do coração, que é a parte lateral alta do coração, é onde eu tenho câmera apontada. Entenderam agora a questão derivação? Bom, e se eu quiser ver a parede inferior do coração, se eu quiser ver esta parte aqui, onde eu tenho câmera apontada, são as derivações que vão para baixo. Então, é D3, D2 e AVF. Então, D2, D3, AVF. Então, isso é plano frontal. E as precordiais? As precordiais vão criar um eixo no coração, na verdade, e vão ver isso de uma forma diferente do que as frontais veem. Bom, as frontais é que vão me dar o eixo elétrico do coração. Então, quando a gente fala em eixo, é o eixo de despolarização. É aquela atividade elétrica saindo lá do nosso sinoatrial e descendo. Como o nosso sinoatrial está aqui, a ponta do coração está de cá, então, na verdade, eu tenho um vetor de despolarização, um sentido de corrente que vai direita, esquerda, cima, baixo. Então, vamos lá, já a gente fala disso de novo. Então, direita, esquerda, daqui para cá, cima, baixo. Ok? Guardem essa informação. A hora que eu somo o plano frontal com esse plano horizontal, com esse plano transverso do coração, eu consigo gerar uma imagem muito melhor do coração do que só uma derivação, né? Só as frontais ou só as precordiais. Então, quando eu tenho 6 derivações frontais, 6 precordiais, isso me gera uma imagem quase que tridimensional do coração. Ok? Pelo menos em 2 planos, né? Eu consigo fazer isso. Muito bem. Tá. Então, vamos entender essas derivações. Isso é AVR. Então, AVR é uma derivação sempre negativa. Por que ela é negativa? Porque o eixo de despolarização do coração, a atividade elétrica principal dele, ela sai do lado direito para o lado esquerdo, cima, baixo. Então, quando a gente viu aquele primeiro, né, aquela primeira imagem de despolarização da atividade elétrica, ela começa lá no nosso sinoatrial, estende para os átrios e desce para os ventrículos. E o coração, ele está no centro do tórax com a ponta virada para a esquerda. Então, na verdade, vem lá do átrio direito, então, direita, esquerda, cima, baixo. Muito bem. Então, se isso vem da direita para a esquerda, cima, baixo, e o AVR aponta para o ombro direito, esse AVR vai ver essa atividade elétrica fugindo dele. Ela vai ver essa eletricidade do coração vindo direita, esquerda, cima, baixo. Ou seja, ela está vindo daqui para cá. A AVR está vendo isso fugir dele. Se ela está vendo fugir dele, em AVR, o complexo QRS é negativo. Então, gente, se eu tiver em AVR um complexo positivo, é porque você colocou algum eletrodo errado. Porque não tem como. Em AVR, o complexo QRS, o eixo de despolarização desse ventrículo, ela sempre vai estar vendo fugindo dela. Por quê? Porque ela aponta para cima e o negócio está acontecendo de cima para baixo.
Então, em AVR, o complexo QRS, ele é negativo. Ok? Então, no eletro, na prática, para que serve o AVR? A gente bate o olho, ele está positivo, roda outro elétron, porque está errado. Certo? Muito bem. E D1 e AVL? D1 e AVL são as derivações que apontam para ombro esquerdo. V5, V6 forma uma outra parede do coração. Vamos chegar lá já já. D2, D3, AVF formam uma outra parede do coração. Então, são os grupos de derivações que cada uma, 2 a 2 ou 3, como é na inferior, vão ver uma parte desse coração. V1, V2 formam outra, V3, V4 formam outra. Tá, então vamos entender isso melhor? Vamos. Esta aqui, então, vamos lá. Eu tenho eixo de despolarização. Então, cava superior é aqui que está o nó sinoatrial. Então, a despolarização átrios e ventrículos, ela vai acontecer direita, esquerda, cima, baixo. Então, ela vai acontecer nesse sentido. A atividade elétrica vai descer pelo sistema de condução nesse sentido. Ok? Muito bem. A artéria que divide, né? A direita, né? Então, que divide átrio direito com ventrículo direito. Entre os dois ventrículos dessa DA, né, que está dividindo os dois ventrículos, então aqui eu tenho ventrículo direito, aqui eu tenho ventrículo esquerdo. Muito bem. E aqui eu tenho uma imagem negativa, né, foi colocado na figura, do que seria a região do septo interventricular. Muito bem. A DA, que é a descendente anterior, ela irriga, ela lança as septais e ela lança as diagonais. Então, ela irriga a parede septal, ela irriga a parede anterior do coração e um pouco da parede lateral. A coronária direita irriga os nós, então, nó sinoatrial, nó atrioventricular, irriga o ventrículo direito e irriga a parede inferior do coração. Parede lateral, ela é irrigada pela CX, pela circunflexa. Então, cada uma das 3 artérias principais vão irrigar uma parte desse músculo. Quando eu tenho alteração na parede lateral, lá em cima, que a gente chama de lateral alta, a derivação que está mais próxima aqui, que enxerga isso de uma maneira melhor, é D1 e AVL. Porque são as derivações que a ponta dela, o lado positivo, estão direita, esquerda. São as derivações de ombro esquerdo. Então, derivações de ombro esquerdo, o que elas vêm? D1 e AVL vem parede lateral alta. Ok? Derivações que vêm parede lateral. V5, V6, eu mostro já já por quê. Parede anterior, V3, V4. Parede septal, V1, V2, porque o eletrodo está mais aqui em cima. E a parede inferior do coração são as derivações que apontam para baixo. Então, parede inferior, D2, D3, AVF. Então, nessa imagem, do plano frontal, a VR só serviu para a gente ver se esse LED estava certo. Ok? Beleza. Tá positivo, tá negativo, tá certo. Beleza. Derivações ombro esquerdo do plano frontal. D1 e AVL. Elas apontam para cá. Elas apontam para o ombro esquerdo. Então, são elas, D1 e AVL, as melhores câmeras quando eu quero ver isto aqui. Quando eu quero ver essa região aqui, que é a região lateral alta. Esta aqui, D1 e AVL. Já eu falo dessas para vocês. Plano frontal, parede inferior. Quem aponta para baixo? D2, D3 e AVF. Então, são as melhores derivações quando eu quero ver alteração na parede inferior do coração. Beleza. Cada parede dessa é irrigada por uma artéria. Então, se eu tiver um supra do segmento ST, se eu tiver um infarto e tiver um supra do segmento ST, que aparece, por exemplo, só em V3, V4,
é porque aquela artéria acometida foi EDA, e eu estou vendo isso no eletro em V3, V4. Então, eu tenho uma correspondência do que eu vejo no eletro com a parede do coração, com a artéria que irriga normalmente aquela parede. E é assim que a hora que eu olho um eletro, eu falo, ó, quem fechou foi a EDA, quem fechou foi a direita, quem fechou foi a SX, o que eu estou vendo aqui, afinal? Gente, quando eu mando um paciente para o cateterismo num infarto, eu tenho que mandar direcionado já para o médico da hemodinâmica. Olha, é um infarto de parede anterior, ele já vai direto na DA. Por quê? Porque ele não vai ficar perdendo tempo olhando a coronária direita que não vai ter nada, se ele tem tempo para abrir a DA que está fechada. Então, o eletro vai me direcionar quais paredes acometidas e qual é a artéria provável que irriga isso. Então, eu tenho DA irriga septo, parede anterior e lateral. Coronária direita, parede inferior, pode irrigar a dorsal, ou essa irrigação da dorsal é da CX, e os nós. Então, isso é uma coisa importante. E CX, parede lateral, e, em alguns casos, irriga a parede posterior também, tá? Muito bem. Bom, e os precordiais? Então, eu já mostrei para vocês onde é colocado os eletrodos. Então, as precordiais, eu vou colocando os eletrodos de acordo com o espaço intercostal. V1, V2, ao lado do externo, quarto espaço intercostal. Um à direita, o outro à esquerda. Sequência, né? Então, V1, V2, V3, assim vai. V4, linha M clavicular, quinto espaço intercostal. V3, entre V2 e V4. V5, linha axilar anterior, V6, linha axilar média. Bom, preciso continuar rodando o dorso. Eu não tenho mais eletrodo, acabou, são esses eletrodos que eu tenho. Eu pego esses dois aqui, de V5 e V6, e jogo para trás. Então, eu coloco linha axilar posterior e dorso e refaço o eletro. Só que aí, na hora que sair o papel, onde está V5, V6, eu corto, escrevo V7, V8, que é para saber que aquilo é o V7, V8. Aí, se eu tiver que fazer a direita, eu vou pegar o V3 e o V4 e jogar para lá. Então, V3R, V4R. V1, V2 eu não preciso tirar da posição, ok? Então, eu vou fazer o eletro para a direita. Muito bem. Bom, e o tal do eixo elétrico do coração? Né? Então, o que é o eixo elétrico? É onde aquele grosso de carga elétrica está descendo. Então, o eixo elétrico normal, ele é direita, esquerda, cima, baixo. Então, se eu olhar no plano frontal, ele vai sair daqui para cá. Então, direita, esquerda, cima, baixo. Beleza. Muito bem. Se D1 tá vendo, o eixo elétrico no coração, normal do coração tá aqui, certo? Beleza. Então, se tá aqui, pensa o seguinte, D1, o sentido de despolarização é daqui para cá. AVF, o sentido de despolarização é cima, baixo. Então, pensa nisso aqui como um eixo cartesiano. Eu vou ter aqui para cá, seta apontando para cá, isso aqui para cá, seta apontando para cá. Então, eu vou ter seta apontando para a esquerda, seta apontando para baixo. Se em D1 está positivo, é porque está acompanhando o mesmo sentido do D1. Ou seja, é alguma coisa que está acontecendo da direita para a esquerda. Se está positivo em AVF, é porque está vindo para baixo, ou seja, está acompanhando a VF. É alguma coisa que está vindo de cima para baixo. Então, no eixo normal do coração, D1 é positivo, AVF é positivo. Então, isso, gente, claro que isso aqui é muito mais complicado para a gente achar exatamente o eixo elétrico, em que posição, em quantos graus. Mas, vamos pensar grosso modo. Olhei o eletro, eu tenho D1 positivo, AVF positivo, significa que é alguma coisa que está indo da direita para a esquerda e está indo de cima para baixo, porque está mantendo positivo nas derivações que vem isso. Ou seja, eixo elétrico do coração normal, não tem desvio de eixo, a atividade elétrica está correndo como ela tem que correr, de cima para baixo, da direita para a esquerda. Ok? Gente, a Brenda me pediu para voltar um slide, só que como tem delay do Zoom pro chat do YouTube, eu não consigo saber qual slide é. Brenda, depois você consegue me dizer em que parte estava?
Bom, então vamos lá. Então, até aqui, nós já entendemos que o coração tem uma irrigação triarterial, né? Na verdade, é DA, CX direita. Cada uma dessas artérias, elas irrigam uma parte do coração, preferencialmente. E se pelo eletro eu conseguir saber que esse eletro está alterado nessa parte X, eu também consigo saber que a artéria está comprometida no infarto. Que a artéria fechou, eu direciono muito mais rápido o tratamento. Pessoal, me dá um ok, assim que vocês puderem, se está indo bem, não está, se vocês estão entendendo, se tem alguma parte até aqui que vocês querem que eu repita. Muito bem. Bom, a questão eixo elétrico. Então, quando eu ponho plano frontal, e quando eu ponho, na verdade, aqui só o frontal, né? O plano frontal, eu consigo mapear esse coração de 30 e 30 graus. Então, eu tenho as derivações que partem do centro para fora, que é AVR, AVL, AVF, e as derivações que vão de um lado ao outro, ou cima a baixo. Então, eu tenho D2, eu tenho D3, e eu tenho D1. De novo, quem vê o ombro esquerdo? D1 e AVL. Então, esta parte aqui do coração, que é a parte lateral alta, vai ser melhor vista pelas derivações mais próximas. Então, AVL, D1. Derivações de parede inferior do coração. D3, D2, AVF. E a derivação de ombro direito só serve para a gente checar se está tudo bem. Assim, tem algumas outras coisas, mas a grosso modo é isso. Só para checar se a gente colocou esses eletrodos bem posicionados. O eixo de despolarização do coração, gente, ele gira ao redor de 60 graus. Por quê? Porque é daqui para a ponta. Então, ele é daqui, nó sinoatrial, para a ponta. Certo? Então, se é esse o sentido da despolarização, isso é direita, esquerda, cima, baixo, está ao redor de 60 graus. Certo? Se está neste campo aqui, isso está obedecendo o sentido da D1, então D1 está vendo isso como positivo, e isso está obedecendo o sentido de AVF, VF está vendo como positivo. Logo, está positivo em D1, está positivo em AVF, o eixo está ok. Tudo bem? Bom, vamos ver as ondas agora, tá? Então, vamos entender. Gente, só me fala. Oi? Tem uma dúvida que mandaram aqui. Tá. D1, AVF seria D2? Não, perdão, gente. D1. Tá? Então, o que acontece? O eixo, ele tá mais ou menos nesse intervalo aqui. Então, nesse intervalo, os dois do plano cartesiano, o que faz perpendicular é D1 e AVF. Então, vamos ver aqui, ó. Então, o que faz perpendicular é D1 e AVF. Quando a gente quer saber exatamente quantos graus, eu refino com as outras. Então, se eu consigo saber se isso está entre 30 e 60, se está entre 60 e 90, eu consigo saber direitinho. Mas, a grosso modo para vocês, que é aquilo que a gente bate o olho no eletro, chama atenção. Tem que estar dentro desse quadrante. Então, esse quadrante é D1 e AVF. Ficou mais claro? Ficou, Amar? Acredito que sim, professora. Então, tá bom, depois você me passa, tá? Bom, mas só me fala uma coisa que de onde eu tô aqui eu não consigo ver o horário. Com quanto tempo nós estamos de apresentação? Eu acho que dá 1h30, ou 1h10. 1h10 já? Tá. Ok. Pessoal, então vamos lá. Ó, a despolarização do átrio. Então, a despolarização, aquela parte inicial, vai fazer a inscrição da onda P. Então, a onda P do eletro é a onda de despolarização atrial. Ou seja, é a onda que me mostra no eletro a atividade do átrio na despolarização. Isso é a onda P. Muito bem.
Seguido a onda P, eu vou ter a contração atrial. Então, primeiro vem a atividade elétrica, depois vem a atividade mecânica. Muito bem. A despolarização ventricular, a inscrição do elétron está no complexo QRS. Beleza. Então, no complexo QRS, eu vou ver o que está acontecendo no ventrículo. Então, é a onda de despolarização ventricular. E aí, tudo que despolarizou vai ter que repolarizar. Então, despolariza, contrai e depois repolariza e relaxa. A onda de repolarização ventricular eu vou ter como onda T, ok? Então, quando eu olho o elétron, a inscrição do elétron, e vejo nó sinoatrial, nó atrioventricular, feixe de His, ramo direito, ramo esquerdo, fibras de Purkinje, eu estou entendendo aqui o seguinte, que eu tenho uma atividade elétrica que está descendo. Então, essa atividade começou lá em cima, no nó sinoatrial, e ela está vindo para o ápice do ventrículo esquerdo. Cada pedaço desse é um pedaço do elétron. Então, vamos entender esses pedaços. Tudo que acontecer até chegar no nó AV, eu chamo de onda P. Então, toda atividade elétrica que começar no nó sinoatrial, despolarizou tanto o átrio direito quanto o átrio esquerdo, e bateu o nó AV, isso eu estou vendo dentro da onda P. Quando começar a despolarização do ventrículo, vai começar o meu complexo QRS. Esse pedaço entre o começo da onda P e o começo do complexo QRS, eu chamo de intervalo PR. Então, o intervalo, onda P, é despolarização do átrio, é tudo que acontece entre sair do nó sinoatrial e bater no nó AV. Tudo que acontece, passar dentro do nó AV, passar pelo feixe de His, e aí começar a despolarização, começou a despolarização, ou seja, chegou nos ramos, e a partir daqui já começa a despolarizar ventrículo, esse pedaço aqui eu chamo de intervalo PR. Logo, se eu tiver uma alteração do intervalo PR, muito provavelmente vai refletir o que está acontecendo dentro do nó AV ou no feixe de His. Complexo QRS foi até o ápice. Despolarizei do septo para a base, né? Então, foi ápice, foi indo. Despolarizei todo o ventrículo esquerdo. Beleza, complexo QRS. Vou começar a repolarizar o ventrículo esquerdo. De novo, é esse pedaço aqui, só que é o pedaço ao contrário, é o pedaço repolarizando agora, que é o que a gente chama de onda T. Esse intervalo entre terminar a onda S e começar a onda T, eu chamo de segmento ST. Então, esse segmento ST é aquele pedaço de está terminando a despolarização e está começando a repolarização. Ok? Gente, isso é muito importante para vocês entenderem bloqueios atrioventriculares. Então, quando a gente fala, olha, alterou o PR, porque eu tenho um bloqueio dentro do nó AV, é porque é esse pedaço aqui. É esse pedaço aqui do meio. O que aconteceu na onda T? É porque pegou a repolarização ventricular. O que aconteceu no complexo QRS? Isso é a despolarização do ventrículo, e assim vai, tá? Então, cada pedaço do elétron, ele vai ver um pedaço desse processo, tá? Do processo de despolarização. Muito bem. Gente, caminhando para o final, tá? Que vocês devem estar cansados. O eletrocardiograma, ele vai ter um tamanho padrão agora. Então, quando a gente olhou aquele papel quadriculado, é para agora. Ou seja, é para a gente entender qual é o tamanho padrão de cada onda dessa. Então, onda P, intervalo PR, complexo QRS, segmento ST, onda T, e aí começa tudo de novo depois. Muito bem. Bom, a onda P. Então, a onda P é despolarização dos átrios. Onde eu vou ver bem a onda P, tá? Primeiro, a onda P, ela é positiva em praticamente todas as derivações, porque o processo de despolarização dela obedece quase todas as derivações. Então, ela vem
da direita para a esquerda, porque primeiro eu despolarizo o ato direito, e depois eu vou para o ato esquerdo, né? Então, da direita para a esquerda, e ela vem de cima para baixo. Então, ela lembra também a despolarização do ventrículo, é a mesma coisa. Então, a onda P, gente, ela tem, normalmente, uma altura de até 2,5 quadradinhos por uma duração de até 2,5 quadradinhos. Então, a onda P, ela é 2,5 por 2,5, ou seja, ela tem 0,25 milivolts de altura, de amplitude, e ela tem até 2,5 quadradinhos de duração. Então, 40 milissegundos vezes 2,5, na verdade, eu tenho 100 milissegundos, né? 0,1 segundo, ok? Então, a onda P, onde é melhor eu ver onda P? Pegar um elétron padrão aqui. Então, a onda P, a gente vê muito bem em D2 e em V1. Então, onda P, se eu quero ver alteração de sobrecarga, se eu quero ver alterações específicas de onda P, eu vou ver em D2 e eu vou ver em V1, que é onde está mais próximo dessa despolarização do átrio direito e do átrio esquerdo, tá? Nós vamos falar disso depois de novo. Muito bem. Então, isso é onda P. Onda P, o que vocês têm que guardar? Eu vou ver bem a onda P em D2 e V1, só que em V1 ela é bifásica e vocês vão entender na aula que vem por que disso. Em V1, vamos pensar aqui. O V1 está aqui em cima. A onda P, ela vai passar por V1. Então, ela vai ter uma fase de chegar em V1 e depois ela continua para baixo, né? O vetor de despolarização do átrio. Então, eu vou ter uma fase positiva e uma fase negativa. Por isso que eu chamo de bifásica. E em D2, como ela vem sempre cima a baixo, ele vai ver isso como positivo. Muito bem, está vindo em direção a D2. Então, padrão da onda P, gente, 2,5 por 2,5. Então, 0,25 milivolts ou 100 milissegundos. Esse é o padrão da onda P. O intervalo PR, ele vai do início da onda P ao início do complexo QRS. Eu não tenho amplitude para ele, porque ele é um intervalo, ele é tempo. Então, qual é o tempo padrão disso aqui? De 120 milissegundos a 200 milissegundos. Então, vai de 3 a 5 quadradinhos. Onda P, então vamos pensar lá em D2. Onda P, 2,5 por 2,5. Ok? Então, 0,25 milissegundos por 100 desculpa, gente, 0,25 milivolts por 100 milissegundos em termos de tempo. Intervalo PR vai do início da P ao início do QRS, de 3 a 5 quadradinhos, de 120 a 200 milissegundos. Gente, aqui não tem outro jeito. Aqui é decorar. Porque aqui é o tempo de despolarização. É o tempo que cada coisa dessa demora para acontecer no coração. Então, isso aqui é um padrão, né? Então, isso não tem uma regra de bolo. A gente vai guardando conforme a gente vai vendo eletro, a gente vai treinando, tá? Bom, o segmento PR, que é só esse pedacinho, ele não é medido, não tem importância. Complexo QRS. O vetor do complexo QRS, ele é cima, baixo, direita, esquerda. Então, o que interessa? Ele acaba sendo positivo na imensa maioria das derivações, menos em AVR. O resto ele acompanha, ele é positivo, ok? Bom, e o tamanho do complexo QRS? Vamos falar disso depois, porque ele depende de cada derivação. Tá. Nome das ondas. Existe uma sequência, QRS. A onda Q é a primeira onda negativa, antes da primeira positiva, que é a R. Então, aqui, eu tenho R e eu não tenho Q antes. Essa onda aqui, ela é, na verdade, a S, que é a segunda onda negativa depois da R. Então, a primeira que vem antes da R é a Q. A que vem depois da R é a S, QRS.
E se eu não tenho R como referência? Nesse complexo eu não tenho onda R, eu não tenho onda para cima, eu só tenho para baixo. Eu chamo isso aqui de complexo QS, porque aí eu não tenho como saber se isso é uma Q ou uma S. Então, de novo, complexo QRS, ele é formado de 3 ondas, a Q, a R e a S. Só que, gente, nem em todas as derivações eu tenho as 3. Eu posso ter só RS, eu posso ter uma Q pequenininha, eu posso ter uma Q mais pronunciada, eu posso não ter R. Então, na verdade, como é que a gente padroniza isso? Q é a primeira que vem antes da R. A R é a única que é positiva, que é para cima. E a S é a segunda depois da R. Então, eu tenho S depois da R. Então, QRS. Posso ter os 3, posso ter 2, posso ter 1, posso ter R pura, posso ter só uma onda para cima e não ter nem S nem Q, tá? Então, isso é o complexo QRS. Bom, Tatiana, mas por que esse maldito desse complexo QRS, ele tem 3 ondas? Porque o vetor de despolarização, na verdade, gente, ele é uma soma. Então, o vetor do complexo QRS, eu despolarizo em vários eixos diferentes. E a soma disso é que me dá o eixo central. E esse eixo central, quando eu vejo isso com vetocardiograma, isso acontece de uma forma meio elíptica. Então, é essa coisa tridimensional que acaba dando essas 3 ondas, ok? Então, ó, onda P única, que é a despolarização dos átomos. Tamanho normal, 2,5 por 2,5. Então, 0,25 milivolts, 100 milissegundos de duração. Intervalo PR, começo da P até o começo do complexo QRS, de 3 a 5 quadradinhos, 120 milissegundos a 200 milissegundos. Então, o limite mínimo é 120, o limite máximo é 200. Complexo QRS, ele é positivo no elétron inteiro, menos em AVR. Por quê? Porque a VR aponta para a direita e esse complexo está descendo para a esquerda. Então, ele é negativo só em AVR. Beleza. Posso ter QRS, posso ter QS, posso ter R pura, posso ter QR, posso ter RS, posso ter qualquer combinação. Tá bom? Muito bem. Depois vamos entender por quê. O que acontece nas derivações precordiais e que é fisiológico? A onda R é a onda de potencial elétrico do coração. Então, quanto mais músculo eu tiver para produzir voltagem, maior é a amplitude da onda R. Ok? Muito bem. Nas derivações precordiais, como é que eu vejo isso? Não é um vetor que está de cima para baixo, direita, esquerda. Então, em V1, V2, eu vejo esse vetor chegando e logo depois eu vejo ele saindo, porque V1, V2 está mais em cima. Então, em V1, V2, a fase positiva é menor, a fase negativa é maior. O contrário acontece quando eu chego no ápice. Então, de V1 até V6, a onda R cresce em tamanho. Ela tem a maior amplitude em V5, cai um pouquinho em V6. E a onda S é exatamente o contrário. Então, o fisiológico é maior em V1, V2, V3, e depois praticamente ela não existe até V6. Guardem isso aqui. Isso aqui é o eixo normal do coração de despolarização. Então, nas precordiais, o que vale em termos de RS? Eu entender que a R cresce e que a S reduz. Por quê? Eu estou saindo direita, esquerda, cima, baixo. As duas derivações V1 e V2 estão mais aqui em cima. Então, em V1 e V2, eu vejo esse vetor passar e sair. Então, ele chega, ele é pequenininho, a fase positiva, e é maior a fase negativa. Como ele vai em direção a V5, V6, lá é o contrário. Ele chega muito mais do que sai. Ele praticamente não sai. Então, lá eu tenho onda positiva em V5, V6, e praticamente não tenho a onda negativa, que é o S. Ok? Pessoal, me dá um ok se está indo bem. Eduarda, o que você não entendeu? O que é o repete? Bom,
Então, isso aqui é um eletrocardiograma padrão, é um eletrocardiograma convencional. Eu tenho D1 positivo, o AVF aqui, gente, está negativo. Então, na verdade, não é tão padrão, porque eu tenho um desvio de eixo aqui, tá? Então, o que seria padrão, padrão? Eu ter essa onda bem para cima. Gente, deixa eu, uma outra coisa que eu não falei. Complexo QRS. Quando que esse complexo é positivo ou negativo? Eu olho o tamanho das ondas. Se ela tiver mais onda positiva do que negativa, eu chamo de complexo positivo. Se as ondas negativas forem maiores do que as positivas, eu chamo de complexo negativo. Então, por exemplo, eu tenho um complexo aqui, que ele é mais positivo do que negativo. Aqui, na verdade, joia, pessoal, eu tenho um complexo mais negativo do que positivo, né? Então, isso aqui é um complexo negativo, isso aqui é um complexo positivo, tá? Beleza. Já eu acho um eletro mais padrão que esse para mostrar eixo para vocês. Bom, o que acontece nas precordiais? O que é o padrão das precordiais? Eu praticamente não tenho onda positiva em V1, V2, V3 cresce, V4 cresce, V5 cresce, V6 diminui um pouquinho. Mas ela vai ficando maior conforme eu vou caminhando de V1 a V5, né? V5 e V6. A onda S é o contrário, ela é mais pronunciada nas derivações até V3, e aí ela tende a diminuir depois. Então, ela vai diminuindo V4, V5, V6, às vezes ela até nem existe nessas derivações. Então, isso é o padrão. Tá. Bom, e a duração do complexo QRS? A duração é daqui até aqui. Então, eu tenho todo o complexo QRS, entre ter onda Q, onda R, onda S, ou só RS, o que for. Então, do começo desse complexo até o final dele, sem envolver o segmento ST. Isso aqui é o segmento ST. Então, sem envolver, até aqui. Isso não pode durar mais que 120 milissegundos, mais que 3 quadradinhos. Qual é o padrão? É 100 milissegundos. De 100 a 120 é tolerância. Mais que 120 tem bloqueio de ramo. Então, mais que 120 está demorando muito tempo para despolarizar o ventrículo. O sinal tem alguma coisa errada ali, certo? Bom, e a onda Q? A onda Q, se for bem pequenininha, normal. Só que se ela tiver mais que 3 milímetros de profundidade, se ela tiver mais, na verdade a gente chama de 3 por 3, então é 3 milímetros de profundidade, 0,3 milivolts, com mais que 30 segundos de duração, tá? 30 milissegundos, né, de duração, 0,03 segundos. Ela é patológica. Então, quanto mais profunda for a Q, mais patológica ela é. Que é aquela Q do infarto, que marca infarto antigo, ok? Muito bem. Então, até aqui, gente. Onda P, 2,5 por 2,5. Então, não mais que 0,25 milivolts, não mais que 100 milissegundos de duração. Complexo, intervalo PR, de 120 a 200 milissegundos. Então, de 3 a 5 quadradinhos. Complexo QRS, ele vai ficando positivo de V1 a V6 e o negativo vai reduzindo, né, de V1 a V6. Então, ele vai ficando cada vez mais positivo conforme eu ando, né, conforme isso vai até V6. Ok. Duração do complexo QRS, não superior a 100 milissegundos. Limite de tolerância, 120 milissegundos. Mais que isso, tem coisa errada. Onda Q, 3 milímetros, é o 3,3. Então, 3 milímetros de profundidade, que são 3 quadradinhos, não mais que quase um quadradinho de duração, né? Então, 30 milissegundos dá quase um quadradinho. O quadradinho tem 40. Então, ela não vai estender mais que um quadradinho de duração, não vai estender mais que 3 quadradinhos de voltagem, né? De profundidade. Profundidade, gente, porque onda Q é sempre negativa, né? Então, a Q é sempre para baixo, então é sempre profundidade. Segmento ST, não interessa o tamanho. O segmento ST ele não é medido. O que interessa do segmento ST? Se ele está para cima ou está para baixo. Então, segmento ST. O que eu entendo como linha de base do eletro? É o intervalo PR.
Então, isso aqui é a linha de base do elétron. Então, esse segmento ST tinha que estar aqui. Ele não está, ele está para cima. Eu chamo isso de supra-desnível do segmento ST. Supra de ST. Linha de base está aqui, ele está para baixo. Isso é infra-desnível do segmento ST. Ok? Então, segmento ST, a gente não mede em termos de tamanho. O problema é se está para cima ou para baixo. Muito bem. E a onda T, o que interessa dela? Ela sempre é, na maior parte das derivações, positiva, e ela tem uma fase assimétrica lenta, descendente rápida. Então, eu não tenho uma medida, ela normalmente acompanha o QRS, se o QRS é positivo, ela também é, como o QRS é positivo, basicamente, no elétron inteiro, ela também vai ser. Só que o que interessa da onda T, que diferencia lá do infarto? Ela é assimétrica, então ela sobe lento, desce rápido. O problema é quando eu tenho a onda simétrica, que ela está com as duas fases iguaizinhas, isso é erro, isso é problema. E o intervalo QT, que é o famoso intervalo QT da cloroquina, né? Porque são as drogas que interferem nesse intervalo QT, que é do início lá da Q, do complexo QRS até o final da T. Esse intervalo QT, ele muda com a frequência cardíaca, se é homem, se é mulher, e ele não pode estar alterado, porque quando ele está alterado, ele predispõe à arritmia. Está demorando muito tempo para repolarizar, e aí isso pode entrar arritmia nesse meio, ok? Muito bem. E finalizando, como é que eu conto a frequência cardíaca? Então, vamos entender essa história de frequência cardíaca. Existe uma velocidade padrão, e eu sei que cada milímetro corresponde a 40 milissegundos, ok? Se eu pensar nisso no tempo, então, se eu pensar nisso em termos de minuto, de 60 segundos, eu vou ter 1.500 milímetros. Então, em 1 minuto, vai correr no papel 1.500 milímetros. Quando eu pego 1.500 e divido por 5, significa que aqui eu tenho 300. Então, isso vem, gente, dessa velocidade de corrida do papel. Então, quando a gente fala, ó, 1.500 dividido pelo número de quadradinhos, é, na verdade, da velocidade padrão do elétron. Então, 1.500 dividido por 5 quadradinhos pequenos, eu tenho 300. Então, são 300 batimentos por minuto. Se eu pegar daqui até o próximo QRS, e isso der 10 quadradinhos, é 1.500 dividido por 10, isso dá 150. 1.500 dividido por 15, dá 100. 1.500 por 20, 75, e assim vai. Então, isso aqui é que faz aquele padrão do elétron quando a gente conta a frequência. Então, é 300, 150, 100, 75, 60, 50, 40, assim vai, tá? De onde vem isso, para vocês entenderem? Dessa velocidade padrão do elétron, que é quantos quadradinhos passam, na verdade, em 1 minuto. Muito bem. Então, 1.500 dividido pela distância entre um R e outro, vai dar a frequência cardíaca. Então, nesse caso aqui, eu tenho 22 quadradinhos, então 1.500 dividido por 22, 68 ao redor de 70 batimentos por minuto. Beleza. Eletrocardiograma padrão. Padrão normal, 25. Então, eu estou com tamanho normal, com calibragem normal, voltagem normal, 25 milímetros por segundo de velocidade. Nesse padrão, derivações. Essas 6 primeiras são as derivações frontais. As 6 últimas são as derivações precordiais. Das frontais, a VR é sempre negativo. Beleza, esse eletro foi feito direitinho. D1 positivo, AVF positivo, D1 positivo, AVF positivo, eu estou dentro daquele quadrante onde habitualmente, onde é o normal, o eixo de despolarização estar. Então, não tem desvio de eixo, está tudo certo. Beleza. Aí eu vou para cada onda. Então, eu vou olhar a onda P em D2. Ela tem 2,5 por 2,5? Então, até 2,5 por 2,5? Tem. Em V1, é que aqui, gente, está muito achatado. Depois eu vou mostrar para vocês uma onda bifásica direitinho. Mas, em V1, ela vai ter uma fase positiva e uma negativa. Então, onda P, eu olho em D2 e eu olho em V1. Beleza. O resto, complexo QRS. Então, intervalo PR, de 120 a 200 milissegundos.
Complexo QRS, duração, padrão, 100 milissegundos, no máximo 120. Então, 2 quadradinhos e meio até no máximo 3, tá? Legal. Onda T, ela tem uma fase ascendente lenta, descendente rápida. E ela está positiva basicamente no elétron inteiro. Tá correto. Onda R, crescendo até V5, V6. Tá correto. Onda S, decrescendo, diminuindo até V6. Tá correto. Frequência cardíaca. Eu pego um complexo QRS bem em cima da risca. Aí fica mais fácil. Então, 5, 10, 15, 16, 17. Então, 1.500 dividido por 17, frequência cardíaca do eletro. Então, isso aqui, gente, é o que a gente bate o olho e fala, isso aqui é um eletrocardiograma normal. Então, eu tenho aquela progressão da R que está ok, eu tenho os tamanhos de onda ok, eu tenho as durações ok, eu tenho um eixo do QRS ok. Então, isto aqui é um eletropadrão. Laudo desse eletro, ritmo sinusal, depois nós vamos falar de ritmo sinusal, frequência cardíaca X, e é isso. E é só isso o laudo desse eletro. Então, isso é um eletro absolutamente normal, ok? Isso aqui é um eletro normal também? Apesar das ondas estarem maiores, existe um padrão de sobrecarga. Então, se não preencheu o critério de sobrecarga, é um eletro normal. Só que é um tórax diferente desse tórax aqui. Então, por isso que a gente tem a padronização para dizer se tem sobrecarga ou não. Então, é um eletro que está positivo aqui, ritmo sinusal, onda P ok, tem uma progressão de R normal, tem uma progressão de S normal, é um eletro normal. Só que a frequência cardíaca está menor do que o outro e eu tenho amplitudes de ondas maiores, porque eu tenho tórax diferentes, tá? Então, é só por isso. Por isso que a gente precisa entender depois quais são os critérios de sobrecarga, que é o que a gente vai ver na aula que vem. Porque se não preencher o critério, é só tórax, tá? Isso aqui não é nada. Ok, até aqui? Pessoal, esse foi o último slide. Então, se vocês ainda tiverem condições de fazer alguma pergunta depois disso, estou por aqui. Marina, já tem alguma pergunta ou não? Alguma dúvida que ficou? Pessoal da Liga? Tá, então o ponto J, que o João está perguntando, né? Então, o ponto J, ele é 008, 2 quadradinhos, depois que termina o intervalo QRS, depois que termina o complexo QRS. Então, ó, nesse eletro, eu tenho, aqui é o finalzinho do complexo QRS. Gente, perdão, desculpa, falei besteira para vocês. O ponto Y é 008 do ponto J. O ponto J é exatamente o ponto entre terminar o QRS e começar o segmento ST. Então, o ponto J, perdão, viu, gente? Isso. Ó, terminei o complexo QRS. Aqui começa o segmento ST. Então, esse ponto J, ele está aqui. E vocês percebam que a linha de base do eletro está aqui. Então, isso aqui, ó, é um supra de ponto J. Eu tenho 1 milímetro, quase 2, na verdade 2 aqui, para cima da linha de base do eletro. Tá vendo? Então, isso aqui é o famoso supra de ponto J. Então, ponto J, ele é exatamente o ponto de intersecção entre o final do complexo QRS e o início do segmento ST. Ponto Y, que isso é importante para quem lauda teste ergométrico. Ponto Y, ele é 008, ou seja, 2 quadradinhos depois do ponto J. Então, o ponto Y está aqui. Ele está até um pouquinho acima do ponto J. Então, quando eu tenho ponto Y um pouquinho acima do J, eu chamo isso de padrão ascendente do segmento ST. Quando eu tenho ponto Y abaixo do ponto J, eu chamo de padrão descendente do segmento ST. Quando eles estão exatamente na mesma linha, padrão retificado do segmento ST, tá? Então, ponto J,
é o ponto final do complexo QRS. É aquele ponto que acabou o complexo QRS e começa o segmento ST. Ponto Y, 2 quadradinhos para lá. Então, se o Y está acima do ponto J, padrão ascendente. Está no mesmo nível, padrão horizontal, ou padrão retificado, abaixo, padrão descendente do segmento ST. Isso para eletro, gente, não é tão importante, mas para quem lauda esteira, quem lauda teste ergométrico, isso aí é fundamental, porque é assim que a gente vê alteração isquêmica na esteira, tá? Então, isso aqui, gente, ainda foi muito feliz a pergunta. Tá, vou falar da frequência cardíaca. Isso foi muito feliz a pergunta, porque aqui mostra o que é o supra de ponto J. Então, eu tenho um ponto J para cima da linha de base. E isso aqui é normal em jovem. Por isso que para ver em V2, V3, supra, quando eu quero ver infarto, eu tenho que ter em homem jovem mais que 2,5 milímetros. Em homem acima de 40 anos, 2 milímetros. Em mulher, 1,5 milímetros. Porque eu tenho que dar uma tolerância, porque é muito comum a gente ter esse padrão de supra de ponto J. Ok? Pessoal, frequência cardíaca de novo. Então, vamos ver a frequência cardíaca nesse eletro. Eu acho um complexo QRS, uma onda R, por exemplo, essa aqui, ó, que está exatamente em cima de um quadradão, né, dessa linha mais grossa. E aí eu vou contar. Então, ó, 1 quadradão, 2, 3 quadradões, 4. Eu tenho 4 quadradões, eu tenho, na verdade, 20 milímetros aqui, né? Eu tenho 5, 5, 5 e 5, né? Então, eu tenho 20 milímetros. E aqui, ó, dá mais 4. Então, eu tenho 24 quadradinhos menores entre um QRS e outro. Então, 1.500 dividido por 24, eu tenho a frequência cardíaca, tá? Se a gente for ver isso a grosso modo, o primeiro é 300. Então, 300, 150, 100, 75, e aqui seria o 60. Então, é alguma coisa acima de 60, né? 60 e pouco, que é o 1.500 dividido por 24. Certo, gente? Professora, mandaram uma pergunta aqui. Ah. O intervalo PR é entre a onda P e o complexo QRS, ou pega o início da onda P também? Pega o início da P. Então, quando eu falo de intervalo PR, ó, é início da P ao início do QRS. Então, o intervalo PR é tudo que vai entre começar a P e o começo do QRS. Então, daqui até aqui tem que ter entre 120 e 200 milissegundos. Gente, o pessoal está me perguntando o seguinte, o Gabriel. Oi, Gabriel. Contar o número de QRS e vezes 6, até pode usar, isso cai na mesma regra. Mas, assim, eu prefiro os 1.500 pelo quadradinho, acho que isso fica mais acadêmico, né? E na prática, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aquela regra mnemônica, né? Então, a gente vai, os quadradões, né? 300, 150, 100, 75, 60, 50, isso aqui acaba ficando daqui a pouco muito rápido. A gente bate o olho, conta os quadradinhos, você já tem uma ideia. Que, gente, pelo eletro, você não precisa, às vezes, saber exatamente qual é a frequência cardíaca, mas você tem que saber se tem arritmia, ou seja, se isso está abaixo de 60 ou está acima de 100. Né? Então, isso é que ajuda a gente ver, tá? Mas dá certo, existem várias regras práticas aí em relação a essa velocidade da passagem do papel na máquina, ok? Mais pergunta, Marina? Pessoal, o chat tem um delayzinho, mas eu não estou vendo nenhuma outra pergunta. Tati, eu acho que por hoje é só. Né? Gente, vocês sobreviveram, parabéns. Nossa Senhora. Primeiro então, tá dia, check. Show. Gente, passa para mim, por favor, o que vocês acham que poderia melhorar, se a questão tempo, se vocês suportam uma aula maior que 1 hora ou não,
Assim, qual foi a opinião do pessoal, só para eu poder remodelar os próximos? Eu achei perfeito, maravilhoso, né? Mas vamos ver o que o pessoal fala aí Eu vou ser suspeita, Mar. no chat. Eu acho que talvez o tempo ficou um pouco cansativo, Tati. Eu acho também. Essa aula, o que aconteceu é que eu acabei tendo que me estender na parte de fisiologia, né? Eu achei necessário fazer isso. E isso que estendeu um pouquinho, tá? Vou tentar as outras cumprir 1 hora, viu, gente? Manter 1 hora direitinho. Mas só elogios por aqui, viu, professora? O pessoal falando que foi um show, tá? Falando que você é maravilhosa, que finalmente entendeu eletro. Que bonitinho. Legal. Joia. Não, até amanhã não, Léo. Pelo amor de Deus, eu mato vocês, não faça isso. Joia, Fer, pode deixar. Tá? Eu vou tentar ficar em 1 hora de aula. Essa aula agora, essa primeira aula, ela é mais difícil, porque realmente, assim, tem muita fisiologia aí, né? Entender essas derivações não é tão fácil. Joia! Pessoal, então eu vou encerrar, tá? Eu vou encerrar, vamos todo mundo descansar e até quarta que vem, viu? Show, obrigada. Ah, que bonitinho, saudade, cá. Ó, obrigada de coração, viu? Obrigada mesmo. Tati, estão perguntando se você pode enviar o slide. Ó, os slides, o que que nós vamos fazer? A gente pode ver isso no fim. Porque essa aula é um todo que eu vou editar daqui até o fim, né? Então eu vou editando e eu vou acertando. Se eu mandar tudo agora, pode ser que mude muita coisa daqui para frente. Então a gente pode ver isso lá no final, tá? E disponibilizar para o pessoal. De qualquer forma, se ficar gravado, vocês já vão ter na gravação, né? Então Sim, já, a já gente já tá gravando. é. Só queria dar um recadinho aqui também, gente. Não esqueçam da próxima aula, dia 10 de março. Só isso. Boa noite, Tati. Muito obrigada. Boa noite, gente. Obrigada pela presença, gente. Obrigada.